Então, o capítulo 15 do livro do Levítico, quando o homem tiver um corrimento ou ejacular, ele está falando de uma ejaculação espontânea. Um corrimento no homem está sempre ligado a uma questão de uma doença venérea. Pode ser uma gonorreia ou outra doença venérea, pode realmente despertar no homem esse corrimento, como está escrito aí no capítulo 15 de Levítico. Então, se um homem tivesse um corrimento, ele ficaria impuro enquanto ele estivesse com aquele corrimento. E como eu disse para vocês, né, anteriormente, a pessoa que estivesse impura, nessa condição de impura, e precisasse, né, caminhar entre as pessoas, ela tinha que gritar em voz alta, impura, impura, porque se ele tocasse em alguma outra pessoa, essa pessoa também ficaria impura, certo? Essa pessoa ficaria impura até o pôr do sol. Ela tinha que ir para casa, tirar aquelas roupas, tomar um banho. E imagina, né, se ela tivesse um dia de trabalho, acabou, né, o dia de trabalho dela, porque ela teria que ir para casa dela, tomar um banho, e ela ficaria impura até o pôr do sol. Então, se o homem também tivesse uma ejaculação espontânea, ele teria que tomar o seu banho, tudo certinho, e ele ficaria impuro até o pôr do sol. É interessante que nessa narração aí, né, se o homem montasse a cavalo e ele estivesse nessa condição de impureza, tudo que ele tocasse, o cavalo, a sela, tudo ficaria impuro e tinha todo um ritual, né, para poder levar a purificação para as coisas que ele tocou. Se porventura ele tocasse num jarro de barro, aquele jarro de barro, ele deveria ser quebrado, sabe? Então, assim, tinha uma regrinha para cada coisa. Tinha coisa que tinha que ser destruída, tinha coisa que tinha que ser lavada, cada situação tinha um ritual para ser feito. Então, essa é a narrativa do capítulo 15. Né? E segue: se o homem tiver relação sexual com uma mulher que esteja menstruada, ele vai ficar impuro por 7 dias. Lembra que a gente leu, né, na última aula que quando a mulher estava menstruada, todo o ciclo menstrual dela, ela estava numa condição de impura. E até falei para vocês daquela mulher do Evangelho, né, que conta que sofria de uma hemorragia há mais de 15 anos. Imagine uma situação dessa, sabe? Imagine só, né, quanta discriminação. Então, imagina só aqui, a mulher está menstruada, se o homem tocasse numa mulher menstruada, ele ficaria impuro até o pôr do sol, fazendo todo esse ritual. Mas se ele tivesse relações sexuais com ela, nossa, ele ficaria impuro 7 dias. 7 dias. Percebe a situação? Então, olha só, né, que interessante. No Levítico, o capítulo 16, está escrito sobre o bode expiatório. O bode que leva os pecados das pessoas. Levítico, capítulo 16. Gente, esse capítulo 16, ele é muito emblemático. Sabe por quê? Porque fala de Azazel. E quem já acompanhou a live que eu fiz na TV CH, falando sobre o livro de Enoque, o livro de Enoque fala desse anjo, o Azazel, né, que é um dos anjos caídos lá do livro de Enoque. Né? E ele foi, ou os anjos caídos, né, foram interpretados como demônios, como seres rebaixados, excluídos. Olha só essa situação. Só que Azazel, esse bode expiatório que aparece aqui em Levítico, capítulo 16, ele tem várias interpretações sobre esse bode. Porque o texto ele é muito obscuro. Porque vocês viram nas narrativas anteriores que eles tinham o costume de sacrificar os animais, aspergir sangue, borrifar sangue no templo, nas pessoas, nas casas. Tinha todo um ritual com sangue, sacrifício de animais, ritual com sangue, para a purificação de pecados. Era esse o ritual, né, que o povo judeu vivia. Né? Os sacerdotes, os levitas, né, os descendentes de Arão. Por isso que o livro, gente, chama Levítico, por causa dos levitas, certo? Então, o livro ele não é levítico só por causa que está ali as leis, né? Mas são as leis relacionadas ao trabalho sacerdotal, o que os levitas realmente faziam. Então, essa era a função. Né? Então, se o levita fazia um trabalho errado, nós vimos lá que 2 filhos do Arão
foi morto, né, por Deus, porque eles ofereceram um incenso estranho, um fogo estranho dentro do templo, que também é uma passagem obscura, né? Então, olha só, o ritual de purificação dos pecados era pegar um bode, você sacrificava aquele bode, pegava um pouco do sangue, aspergia nas pessoas, ia um pouco no templo, né? E você pegava e queimava algumas partes do bode, certo? Esse era o ritual. Só que, no período específico de purificação dos pecados, esse período, eles pegavam o segundo bode. Esse segundo bode também era apresentado ali no templo. Só que o sacerdote impunha as duas mãos sobre esse bode. Ele transferia para esse bode os pecados das pessoas. Então tinha um que ele sacrificava, usava o sangue, fazia todo aquele ritual, e era todo de Deus, todo queimado, ficava para lá. Mas esse outro, ele era destinado a Azazel. Aí você fala, mas peraí, eles entregavam então para Yahvé e outro para Azazel, mandando os pecados? Será que tinha ali dois senhores? Será que é um politeísmo? Olha só, todas essas correntes de pensamentos, elas existem. Alguns historiadores, alguns teólogos, eles levantam muito essa questão. Porque para o povo árabe, o Azazel, ele é um demônio. Para o povo cristão, também, Azazel, ele é um demônio. Quando nós olhamos para a Cabalá judaica, que é essa Torá, a mística, a oculta, eles também têm Azazel como um demônio. Alguns associam Azazel ao próprio Lúcifer, ao Satanás. Mas que parceria é essa que existe com o sacerdócio lá de Arão, o povo de Israel, com esse Azazel? Quem é esse Azazel? Existem também correntes, né, teológicas, mas dentro do judaísmo, que eles dizem que o Azazel, ele era um monte. Era um monte que tinha lá no deserto, no caminho, aonde esse bode ele caía. Vocês já escutaram com certeza a expressão o bode expiatório? Olha, pegamos aquele fulano como bode expiatório. Essa expressão nasce desse contexto, do Azazel. É o bode para a expiação dos pecados. Mas quando a gente olha para o nosso contexto, quando a gente usa essa expressão, quer dizer o quê? Nós vamos pegar aquele grupo de pessoas, então somente aquela pessoa, vamos jogar a culpa tudo em cima dela, a culpa que é nossa, e essa pessoa vai sofrer as consequências disso, e a gente fica bem. Era mais ou menos essa ideia com o Azazel, com esse bode expiatório que era destinado a Azazel. Então eu quero que vocês entendam que existe todas essas ideias, uma associação de Azazel com o próprio Jesus Cristo. Porque, veja bem, Jesus, quando ele vai para o deserto, ele está sendo tentado pelo demônio, lá no Evangelho, nós vamos chegar lá, mas eu já quero adiantar isso. E aí ele resiste toda a tentação. Ele vai para fora da cidade e ele passa por toda aquela situação. Ele já sabe que tem que carregar o pecado do mundo. Quando ele é morto na cruz, entre aspas, na narrativa lá da Bíblia, porque um Deus não pode morrer, tá lá. Olha só a situação. Olha só. Ele carrega o pecado das multidões. Ele é crucificado fora da cidade. Olha só que comparação interessante com o próprio bode expiatório. Apesar de Jesus ser chamado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas é muito fácil associá-lo a esse bode expiatório que era destinado a Azazel.
Então há quem faça esse tipo de comparação também. Mas quem é Azazel? O misterioso Azazel que nós temos que conversar hoje, estamos aqui, né? Vamos refletir sobre isso? Vamos olhar, né? O que acontecia? Porque quando a gente olha nesse capítulo 16, o bode que expia os pecados do povo, o bode para Azazel, era um anjo caído? Era um demônio? Ou era um folclore? Ou era uma superstição? Eu gosto de expor a minha opinião. E a minha opinião, sabe qual é? É que isso era uma superstição. A superstição, na sua origem etimológica, é o superstitio, que quer dizer uma pitadinha a mais. Um excesso, um super, sabe? Um temor, um algo a mais que eu preciso fazer para conseguir estar bem. Então, o sacrifício para o Deus Yahvé já estava certo que era o primeiro bode. Já tinha um que seria escolhido para ser o bode do Senhor. Mas o que é a superstição? É um detalhezinho a mais. Um detalhe a mais. É uma forma de barganhar com Deus, entende? É um jeitinho, uma fezinha. Vamos fazer uma fezinha. Olha, eu já tenho a minha fé, eu já tenho o meu jeito de fazer. Mas uma fezinha, uma simpatia, um jeitinho, vamos fazer? Porque a gente dá uma incrementada. É como se fosse uma macumbinha, uma ajeitada. Vocês estão me entendendo, né? O jeitinho brasileiro. Sabe? Um suborno. Vamos dar uma subornada. Vamos fazer um ritual, mesmo que não tenha muito sentido. Mas é uma fezinha. É a mesma coisa quando a gente pega lá o pé do coelho. Pega o pé do coelho e prende ali no chaveiro, porque o pé do coelho vai me dar sorte. Mas por que não deu sorte para o coelho? Porque o coelho perdeu o pé, o pezinho dele. Ah, não, a ferradura. Eu tenho a minha fé, tudo certinho e tal, mas eu vou pegar uma ferradura, vou colocar aqui no batente da porta para espantar mal olhado, né, e tal, para me trazer proteção. Isso é uma superstição. Entende? Então, na minha concepção, esse bode expiatório, ele fazia parte de um ritual supersticioso criado pelo povo, dentro ali do ritual que eles já tinham estruturado.